Logo no início da pandemia, começaram a surgir várias notícias em sites de tribunais e noticiários da possibilidade de sacar o valor integral do FGTS. E até hoje surge aquela dúvida para uma série de clientes que entram em contato comigo e perguntam: afinal, eu posso ou não sacar a integralidade do valor do meu FGTS em razão da pandemia? Todos os processos que trataram dessa possibilidade, eles se basearam na própria lei do FGTS, que diz o seguinte: artigo 20. A conta vinculada do trabalhador no FGTS poderá ser movimentada nas seguintes situações: necessidade pessoal, cuja urgência e gravidade decorra de desastre natural, conforme disposto em regulamento, observadas as seguintes condições: o trabalhador deverá ser residente em áreas comprovadamente atingidas de município ou do Distrito Federal em situação de emergência ou em estado de calamidade pública formalmente reconhecida pelo governo federal. Então, como a lei fala claramente sobre a possibilidade de saque do valor do FGTS em caso de calamidade, começaram a surgir essas ações. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer alguns casos, porque observando as notícias dos sites dos tribunais, eu percebi que os tribunais trabalhistas estavam, em algumas ocasiões, deferindo liminares para saque do valor integral do FGTS. E aí, a partir daquilo, isso há 1 ou 2 meses atrás, eu comecei a fazer alguns processos nesse sentido. Peguei 2 casos de pessoas que estavam desempregadas, que estavam sem a possibilidade de sacar o FGTS, que estavam realmente precisando dos valores e usando esses argumentos da calamidade e esse artigo da lei do FGTS, ajuizei as ações perante a Justiça Federal com o objetivo de tentar fazer o levantamento da integralidade do depósito a favor desses clientes. E os tribunais aqui em Brasília, eles negaram essas liminares e eles se basearam na situação de que, embora seja um caso de calamidade pública, embora exista esta previsão na lei do FGTS, não se pode generalizar e determinar o saque de forma indiscriminada para todo mundo. O governo federal editou a medida provisória que tem autorizado o saque na proporção de R$ 1.045, que é o salário mínimo atual. E o que os juízes aqui têm entendido o que se pode ser feito agora é isso, saque do valor proporcional. Junto comigo, também o Partido dos Trabalhadores ajuizou uma ação diretamente no Supremo Tribunal Federal com o mesmo objetivo, ou seja, de forma coletiva, ele pleiteava ali o saque do FGTS para todo mundo. E veja ali na própria página do Supremo Tribunal Federal que também ali foi negado. Em seguida, diversas outras notícias começaram a sair nos sites dos tribunais, nos tribunais regionais federais como um todo, se alastrou a notícia de que a integralidade do FGTS não está sendo autorizada para título de saque. A própria decisão do Supremo Tribunal Federal ainda vai ser submetida ao plenário, ou seja, ainda pode ter mais decisões nesse sentido, mas a tendência é que se confirme a situação. Então, a probabilidade de se conseguir o saque do valor integral do FGTS, utilizando como argumento a pandemia, é mínima e, pelo menos na minha opinião pessoal, já não é uma matéria que se compensa buscar em juízo, justamente porque depois de toda essa discussão, a tendência é muito remota de se ter o deferimento do saque do valor integral. É importante também observar que existem 2 caminhos para se fazer essa tentativa. Existe a pessoa que está numa ação trabalhista perante o Tribunal do Trabalho e ali no curso do processo se faz algum requerimento para saque integral e o juiz do trabalho autoriza o levantamento. Foi o que aconteceu basicamente em 2 casos no país que geraram toda essa repercussão. Um deles, inclusive, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, logo em seguida foi modificada essa decisão indeferindo aí o levantamento. Mas também, além das decisões trabalhistas, quando a questão não está sendo discutida diretamente
por um trabalhador que tem uma ação em curso, às vezes até por outros motivos mais abrangentes, quando se fala em discutir simplesmente o saque do FGTS, a ação é proposta contra a Caixa Econômica Federal, diretamente na Vara Federal, na Justiça Federal. E ali, quase que unanimemente, tem sido negada esta pretensão. Então, gerou muita repercussão, tem se discutido muito, pode ser que modifique posteriormente? Pode, mas hoje, na situação em que eu tenho observado, da experiência que eu tive dos processos que fiz, dos casos que eu vi das pessoas que ajuizaram e depois tiveram indeferimento, de todas as notícias que têm se difundido perante os tribunais, não tem valido a pena a tentativa de recebimento do valor integral, e sim continuar simplesmente com o que o governo tem liberado pontualmente com as medidas provisórias que têm sido editadas.